Bom dia, bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Mais um dia, mais uma semana. Muito bom ter esse tempinho com vocês aqui. Muito bom poder ter visto alguns de vocês também no domingo pessoalmente. Muito legal mesmo. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Bom dia para todo mundo. Isso aí. Muito legal. Muito legal ter vocês aí. Muito legal mais essa oportunidade que a gente tem de conversar um pouquinho e aprender um pouco juntos. E antes da gente começar o nosso tempo aqui, só um aviso rápido, né? Um aviso rápido para vocês. As inscrições para o culto de domingo agora, no próximo culto, já estão abertas, na verdade. Qualquer tipo de dúvida que você... A inscrição vai ser um pouco diferente, né, do que foi no domingo passado. Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode ou assistir a live que o Sacha fez ontem à noite, que ele vai explicar melhor como vai funcionar o esquema de inscrição. São inscrições individuais agora. Ou então você pode mandar uma mensagem para o Lutero, ele pode te explicar também como fazer isso aí. A gente está tentando ainda pensar na melhor forma de ficar fácil para vocês, mas também fica fácil para a gente que tem que organizar o esquema lá na igreja. Então, não deixe de fazer sua inscrição. Foi muito legal, apesar de ser um culto diferente, mais simples. Foi muito legal estar lá e poder ver o pessoal pessoalmente. E isso é muito diferente, né? A gente sentia falta disso. Então, enfim, qualquer dúvida, você pode mandar mensagem pro Lutero ou então, de novo, né, ver a live do Sacha ontem à noite que ele explica legal isso aí. Beleza? Vamos orar. Eu quero orar com os irmãos e a gente vai começar o nosso tempo aqui. Beleza? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, um dia tão bonito. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção que o Senhor nos dá de podermos desfrutar da vida. E nós louvamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor não nos dá só a vida, mas um propósito para vivermos também. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo propósito que nós temos em Cristo, pela oportunidade de vivermos uma vida que agrade ao Senhor através daquilo que Cristo fez por nós. E nós pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê corações dispostos e contritos, Deus. Que o Senhor nos ajude a olhar para a Tua Palavra e nos submetermos à Tua Palavra. E nós pedimos, Pai, que o Senhor realmente continue fazendo uma obra nos nossos corações. Que o Senhor seja visto através das nossas atitudes. E nós oramos, ó Deus, por tudo isso, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo que foi entrando aí depois. O pessoal ainda brincando aí com o negócio que o Sacha falou, né? Enfim, semana que vem não estarei, tá, pessoal? Estarei de férias por uma semana aí. Espero que todo mundo entenda. E é isso aí, vamos lá. A gente vai ver duas passagens hoje, né? E aí, ao longo do tempo aqui, a gente vai olhar para cada uma delas, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje, até o título que eu dei para o nosso tempo hoje aqui é O que vale a intenção, né? E aí aqui um ponto de interrogação e um ponto de exclamação juntos, né? Não é incomum a gente ouvir essa frase, eu já falei várias vezes, já ouvi um monte de outras vezes também, embora em alguns casos essa não seja uma frase que as pessoas digam, é algo que as pessoas vivem. E a motivação por trás de quem fala isso normalmente é muito boa, né? Alguém estava com a intenção correta, essa pessoa fez algo de errado, e para tentar dar uma amenizada na situação, a gente manda esse famoso jargão, o que vale a intenção, para assim, tentar deixar a pessoa mais tranquila. E assim, de fato, as nossas intenções, né, que mostram assim as nossas motivações, a gente pode usar as duas palavras meio que como sinônimos, digamos assim, elas são muito importantes. As nossas intenções, as nossas motivações, elas são importantes. Mais até do que importantes, elas são essenciais. E nesse sentido, a frase o que vale a intenção, ela não é 100% mentirosa. Mas não é porque algo é essencial que ele é tudo que importa, né? Então, nesse sentido, essa frase ela nos apresenta uma meia-verdade muito perigosa. A intenção vale, mas não é tudo o que vale.
A atitude correta com a motivação errada caracteriza o legalismo, né? Que mesmo não parecendo é um padrão egoísta que visa algum tipo de retorno. Por outro lado, a motivação correta com a atitude errada caracteriza a libertinagem, que é um fruto da falta de temor ao Senhor e de sabedoria, né? Aquilo que você é quando você faz o que você quer, do jeito que você quer, simplesmente porque existe amor ou algo do tipo. Então isso mostra que um sem o outro nos leva para um de dois extremos muito perigosos. A motivação sem a ação, ela não tem o valor, porque ela se apoia em algo muito se apoia na metade daquilo que deve ser. E por outro lado também, né, a gente tem uma atitude correta, mas sem a motivação correta, que é o legalismo, digamos assim. Então a gente não pode negligenciar um dos dois lados, a gente não pode olhar só para um lado da moeda. O que a gente vai ver hoje é que Deus ele já determinou o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer, tanto o coração quanto a ação naquilo que nós fazemos. Então a gente vai caminhar por dois textos principais, um no Antigo Testamento, lá em 2 Samuel 6, e outro no Novo Testamento, em Romanos capítulo 6. E a gente vai tirar as 4 verdades que nos ajudam a conciliar ação e motivação. Como que a gente consegue juntar essas duas coisas e caminhar com essas duas coisas juntas, da forma como elas devem ser. E essas 4 verdades que a gente vai ver são: a motivação ela é essencial, a motivação não é tudo, Cristo nos deixou seu exemplo e o Evangelho é o caminho. Então a gente vai ver que a motivação ela é essencial, a gente vai ver que, mesmo sendo essencial, ela não é tudo, a gente vai ver o exemplo que Cristo nos deixou e o caminho para que a gente consiga seguir o exemplo de Cristo, que é o Evangelho. Então, o primeiro ponto, a motivação ela é essencial. Deus se importa sim com a nossa motivação, né? Muito mais do que uma reforma comportamental, Deus ele se preocupa com o nosso coração, ele quer restaurar os nossos corações. A gente vê isso em várias passagens, né, da Bíblia. A gente vê isso muito claro no Salmo 51, a gente vê isso na história também do jovem rico, né, quando Jesus estava conversando com ele, e Jesus deixa claro a necessidade de nós termos o nosso coração transformado, enfatizando que Deus ele não quer só uma parte de nós, mas ele nos quer por inteiro. A gente vê isso muito claro na história do jovem rico. A gente vê lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana que Deus ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso só é possível se ele transformar os nossos corações, nos dando novas vontades e novas motivações. E esses são só alguns exemplos, né, de como a nossa intenção, a nossa motivação realmente importa. A motivação correta é um aspecto tão importante na nossa vida que a inexistência dela torna impossível que a gente adore a Deus de forma genuína. Só que a motivação ela não é tudo realmente, né? O conceito de liberdade cristã tem sido compreendido de uma maneira um pouco equivocada hoje em dia. A liberdade que nós temos em Cristo não é para fazer o que nós queremos, é a liberdade da escravidão do pecado. E quando a gente para pensar, inclusive, nisso, não é que nós agora somos livres e não temos nenhum Senhor. Nós temos um novo Senhor. Nós somos escravos de Cristo. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que nós não somos autônomos para fazer o que nós bem entendemos. Que escravo vai chegar para o seu senhor e falar para o seu senhor o que ele quer fazer. Que escravo vai escolher a forma como quer viver. A nossa missão, então, ela é dada pelo nosso mestre, não criada pelo que nós entendemos ser o melhor. Então, realmente, a motivação é tudo, mas ela é essencial, mas ela não é tudo. E aí, quando a gente vai lá para 2 Samuel 6, você pode abrir sua Bíblia lá, a gente vai ler alguns versículos. A gente tem uma história interessante que deixa esse ponto muito claro, né? Davi ele tinha acabado de se tornar rei em Israel, ele conquistou Jerusalém, ele venceu os filisteus, a gente vê isso no capítulo 5, e aí como cereja do bolo ele quer trazer a arca de volta para Jerusalém, né? Ele decidiu trazer a arca para Jerusalém. Essa arca havia sido construída durante o Êxodo, a gente vê lá em Êxodo 25, Êxodo 37, as instruções muito específicas para a construção da arca. Deus deu instruções claras e específicas para a construção da arca. E não só para a construção da arca, mas para como a arca deveria ser transportada também. Ela seria transportada pelos levitas, que iam carregar a arca com hastes que eles pendurariam em argolas na lateral da arca e tudo mais. A gente vê isso em Êxodo 25 e outras passagens também. Agora, em 2 Samuel 6, a gente vê Davi tendo uma ideia diferente, né?
A gente vê Davi tendo uma ideia diferente. Ele decide construir um carro top lá, um carro de bois, para levar a arca, né? E o que a gente vê é que ele tinha a melhor das intenções, mas o problema é que a intenção dele era diferente daquilo que Deus havia determinado. E aí, por causa disso, Deus ele vai agir de uma forma impressionante para ensinar isso a Davi. A gente vai ler aqui 2 Samuel 6, versículos 3 a 7. Olha que interessante. 2 Samuel 6, versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais. Liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Irmãos, Davi tinha a melhor das intenções, Uzá também tinha a melhor das intenções aqui, né? Ele só queria segurar a arca, Mas o ponto é, os dois, eles, embora tenham feito o que eles entendiam ser o melhor, eles fizeram isso sem levar em conta o que Deus havia falado. Davi deveria saber que para carregar a arca, isso deveria ser feito pelos levitas, da forma como Deus tinha planejado. Uzá deveria saber que ele não poderia tocar na arca, Deus havia falado isso. Então aqui a gente tem só um exemplo de como as motivações elas não são o suficiente quando elas não são acompanhadas da ação correta, né? Então a gente pode pensar em outros exemplos também, né? Nadab e Abiú, eles morreram porque eles ofereceram uma adoração estranha lá em Levítico 10, a gente tem essa história. A gente vê que Saul ele foi reprovado em 1 Samuel 15 quando ele ofereceu um sacrifício, né? Um sacrifício de forma errada. E a gente pode ver isso desde o comecinho lá com Caim e Abel, né? Em Gênesis 4, que ambos ofereceram sacrifícios, mas Deus aceitou de um e não aceitou de outro. Então Deus ali não recebe qualquer tipo de adoração. Ele não aceita simplesmente a nossa motivação. A nossa motivação ela precisa ser acompanhada da atitude correta. Então o que nós vemos aqui é que o que nós fazemos é tão importante quanto como nós fazemos e por que nós fazemos. A obediência ela é completa, não existe meia obediência. A nossa obediência ao Senhor ela precisa ser uma obediência completa. E é esse o exemplo que Cristo nos deixou. E aí quando a gente para olhar Filipenses capítulo 2, né? Paulo ele nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. A palavra sentimento aqui ela não abrange o tamanho do significado daquilo que Paulo queria dizer. Algumas outras versões vão trazer a palavra atitude, que talvez seja um pouco mais próxima, mas que também não é a ideal, né? E o que Paulo está querendo dizer aqui é meio que uma soma das duas palavras. É sentir e fazer. É a motivação e a ação. Né? É uma sabedoria prática bem próximo do que nós chamamos também de prudência. É ter a consciência da ação correta, a vontade de realizar a ação correta e realizar a ação correta. Então o que nós vemos aqui não vale de nada saber o que é certo e não ter a capacidade ou a vontade de realizar o que se sabe ser certo. Cristo ele sabia o que deveria fazer e ele obedeceu ao Pai exatamente da forma como Deus havia determinado. A gente vê isso em Filipenses 2:8, por exemplo. Então, obviamente, Jesus ele tinha a motivação correta, mas ele foi além disso. Ele também agiu de forma correta, da forma como Deus determinou. Então, o que nós vemos aqui, a motivação ela é importante, mas ela não é tudo. A motivação correta precisa ser acompanhada da atitude correta. Esse foi o exemplo que Cristo nos deixou. Agora, como fazer isso? Como é que nós podemos seguir o exemplo de Cristo? Irmãos, o único caminho possível para a gente conseguir seguir o exemplo de Cristo é o Evangelho. Simplesmente entender que a motivação não é o suficiente, que nós precisamos obedecer da forma como Deus planejou, não vai resolver os nossos problemas. Eu suspeito, inclusive, que simplesmente entender isso vai colocar sobre você um peso muito maior do que talvez você carregue hoje. Um peso que nós não somos capazes de carregar, o peso de sermos perfeitos como Cristo foi. Agora o ponto é que Cristo, que nos deixou o exemplo dele, não é só o nosso exemplo, mas também o nosso Salvador.
Justamente porque nós não somos capazes de fazer tudo isso, ele fez no nosso lugar, para tornar possível nós fazermos a obra que Deus planejou para nós. Então, Cristo ele não é só o nosso exemplo, mas quem nos capacita a seguir o exemplo dele. Ele é o justo e o justificador. Ele faz a obra completa. E é sobre isso que Paulo fala em Romanos 6, versículos 1 a 4, que eu quero ler com os irmãos aqui também. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4 diz o seguinte: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Irmãos, o Evangelho não é só a porta de entrada, mas todo o caminho. Não é só aquilo que a gente precisa para ser salvos, mas também o o que nos mantém firmes. O Evangelho não é só para incrédulos, mas para pecadores. Não é aquela primeira mensagenzinha, aquela primeira coisa que você acredita quando você se torna salvo, e aí você parte para outras coisas e coisas maiores e coisas melhores e tal. Irmãos, o Evangelho é tudo que nós temos. E o que a gente vê aqui em Romanos 6 é que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para a gente hoje, para que a gente viva vidas santas e agradáveis diante de Deus. Então, Paulo deixa claro que a graça de Deus ela não tira a necessidade da obediência, muito pelo contrário. Ela nos capacita a obedecer da forma correta. Ela nos dá o desejo de obedecer. Não da forma como nós queremos obedecer, mas da forma como Deus diz que nós devemos obedecer. Nosso problema, que assim, e algo que eu vejo na minha vida, é que muitas vezes eu quero saber a palavra de Deus simplesmente o suficiente para que eu possa manipular a palavra, para fazer aquilo que eu quero fazer com algum tipo de justificativa. Muitas vezes eu olho para alguns textos tentando encontrar aquilo que eu quero encontrar, para que eu consiga justificar uma atitude que eu sei que é errada. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos impor aquilo que nós queremos à palavra de Deus. O nosso papel diante da palavra de Deus é de submissão. É de entendermos e aplicarmos aquilo que está lá. É de sermos gratos ao Senhor por ter nos deixado a palavra dele e nos submetermos a ela com gratidão, sabendo que ela nos diz aquilo que é melhor para nós. Então a intenção ela importa muito, mas ela não é tudo. Nós não podemos usar a motivação, a nossa intenção como muleta e achar que a gente está liberado para fazer o que a gente quer fazer. Deus ele já determinou o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Tanto o coração quanto a ação. E isso a gente vê descrito na palavra dele. Então a minha oração para mim e para vocês é que Deus ele nos conceda temor para que nós nos submetamos à sua palavra buscando corações contritos e dispostos a servir não como nós queremos, mas como ele deseja. Porque dessa forma, e só dessa forma, é que Deus vai ser visto através das nossas atitudes. Então, irmãos, a motivação ela é importante sim, ela importa muito. Mas ela só importa quando ela é acompanhada de atitudes corretas também. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que a gente teve juntos aqui. Muito obrigado por sermos lembrados dessas verdades tão importantes. Nós temos a tendência de esquecer. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê corações dispostos, que o Senhor nos dê motivações corretas e, ao mesmo tempo, Deus, que o Senhor nos dê corações submissos à Tua palavra, submissos ao Senhor, para que nós vivamos vidas que agradem ao Senhor. Deus nos ajude a obedecer por completo, sabendo que essa obediência ela é uma resposta ao entendimento da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou.
A nossa vida não é nossa, é do Senhor, Pai. E que nós vivamos de fato isso. Que nós vivamos para a Tua glória em todos os aspectos da nossa vida. E nós oramos isso gratos a Deus, Pai, pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor. Pelo privilégio que nós temos de ter um Deus bom e perfeito como o Senhor, um Mestre bom e perfeito. E nós oramos por isso no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho de todos também. E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham um bom dia, espero que vocês passem bem aí durante a semana também. E é isso. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês e nós nos vemos daqui 2 semanas. Beleza? Enquanto isso, orem pelo meu casamento no sábado. Orem para que tudo corra da forma como Deus quer que corra e que a gente entenda tudo isso. Muitas coisas mudaram, mas para nós, não mudaram para Deus. Então, que a gente seja grato, apesar de tudo que teoricamente está mudando, da nossa perspectiva. E muito obrigado a todos pelo carinho, pelas mensagens, pelos presentes, por tudo que vocês têm feito. E é isso. Em breve a gente deve colocar um link aí também para quem quiser assistir a cerimônia do casamento. Como muita gente não vai poder estar lá, a gente vai fazer esse esquema. Então, assistam. Seria um prazer para nós ter vocês assistindo. E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.